Oi, oi, oi! Muito boa tarde! Uma linda semana para todos vocês que estão chegando, acompanhando aqui, né? Mais uma semana, gente, de muito conteúdo para vocês, pra gente realmente ir para esse feminino, trazer essa força para que a gente seja mais abundante. Seja bem-vinda todas! Para quem tá chegando aí, né, que eu vi que tem muita gente nova, tô bem feliz, gratidão a vocês que estão indicando, estão compartilhando, então realmente assim, meu carinho, porque eu acho que quando a gente acessa essa rede de mulheres, quando a gente começa a transmitir o que está sendo bom pra gente, a despertar muitas coisas na gente, a gente está contribuindo com o mundo melhor, é a nossa parte, né, de fazer esse mundo melhor. Então por isso que eu faço questão de compartilhar muito conteúdo aqui com vocês e também falo sempre para as deusas que vão chegando, né, compartilhe, vão chamando as amigas, vão chamando a mulherada do seu sistema familiar, porque a cura de uma, né, quando uma sabe o caminho, fica mais fácil para todas. Então, para quem não me conhece, gente, eu sou Franciele Patrício, sou terapeuta integrativa, isso quer dizer que a gente integra muitas coisas aqui. Sou consteladora familiar, criadora do Resgate do Feminino, onde a gente traz essa força aí das mulheres para que a gente comece a ver possibilidades que ainda a gente não viu. E esse é o assunto da nossa live hoje, né? Uma deusa que fez o resgate, ela vai compartilhar, e a frase que ela trouxe foi: quando eu me permiti olhar para o feminino da minha família, eu comecei a acessar muita abundância que antes eu não via possibilidade. Então, assim, eu queria até comentar com vocês que das chamadas, né, para vocês é realmente aquela chamada sobre a relação do dinheiro com a relação da mãe. E muitas mulheres vêm me falando: Fran, mas dinheiro não é pai? Por que a gente trabalha a mãe para olhar para essa relação do dinheiro? Porque o olhar sistêmico, meus amores, ele é um olhar para o todo, ele não é olhar para partes. Então quando a gente diz assim, ó, dinheiro é igual a pai, e fica só nisso, a gente não consegue atingir o objetivo que a gente precisa, que é essa abundância do todo. Então, para vocês terem uma ideia, no feminino, na história do feminino, existe muita exclusão do masculino. E a exclusão do masculino é como se você excluísse o dinheiro também. Então, por um padrão de comportamento até ancestral, nós hoje repetimos isso, né? A exclusão do masculino. E por isso que, sem perceber, claro que é inconsciente, a gente exclui o dinheiro também. Então, quando a gente vai lá olhar para a mãe, olhar para o feminino todo, para essa ancestralidade toda, além de perceber esses padrões de inclusão e exclusão, a gente também ativa a criadora. A gente também começa a tomar força desse sistema familiar, como às vezes dons, às vezes talentos e muitas coisas que a gente nem imagina que tem lá, que a gente pode beber dessa fonte. Então, quando a gente fala de abundância, quando a gente fala de a sua relação com o dinheiro, é a mesma relação que você tem com a sua mãe, quando a gente fala de uma série de coisas, nunca dá pra achar que é um detalhe só. Não, é um caminho onde a gente vai integrando várias partes nossas e aí sim a gente acessa essa abundância. Gente, eu fiz muito curso, né, de abundância, de prosperidade. Eu sou muito grata a esses cursos porque eles me mostraram o quanto de crença que eu vinha carregando e nem sabia. Mas realmente eu entendi, eu virei muita chave quando eu fui lá para minha relação com a minha mãe, com a minha relação com o feminino e com muitas coisas que aconteceram lá de trás. E graças a tudo isso, hoje eu faço aqui para vocês o Resgate do Feminino, onde a gente vai ter a oportunidade de ir lá para trás e olhar o que precisa ser visto, tá bom? Então, com muito amor, eu quero chamar a Ana Beatriz. Vamos ver se a Ana Beatriz já chegou aqui, gente. Ela vai contar, então, sobre esse caminho que ela começou a ver muita abundância,
que antes ela não enxergava dentro do caminho dela, né? Por mais que ela também já fizesse muita terapia, muitos cursos, muitas coisas, ela não tinha acessado essa, essas possibilidades. Cadê a Ana Beatriz? Oi, Deus! Olá! Que você tá maravilhosa, hein, mulher? Obrigada, Fran. Você também, Tudo bem? Que bom te ver. meu amor. Que bom, né? A gente bate um papo, conversa. É verdade. E oi pra Mulher, todo olha, mundo que tá aí, né? Todas as mulheres incríveis que se já estão aqui, já estão num processo de busca, né? é isso, é isso. E falar em processo de busca, né? Pelo amor da deusa, a Ana Beatriz, gente, essa deusa Ana Beatriz Maia, ela chegou no resgate numa deprê, né, Ana Beatriz? Era uma coisa assim que ela Com se muitos fez questionamentos, era. questionadora, essa mente, né? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Conta pra gente, né, Beatriz, como é que você tava naquele momento que você chegou? Bom, eu vou primeiro falar que eu sou Ana Beatriz, né? Eu sou advogada de formação, mas eu deixei de lado a advocacia e criei uma marca de roupa com minha irmã gêmea. E isso vai vir já já na nossa conversa, que aí entra a Fran também. E eu cheguei no resgate logo no começo da pandemia. Tinha acabado de terminar um relacionamento, então cheguei cheia de dúvidas, cheia de conflitos. Lembra, Fran? Muito questionamentos, sem saber um norte assim muito bem. E eu cheguei procurando umas respostas, porque meu namoro tinha terminado, porque não tinha dado certo, porque tudo. E o universo foi me mostrando que existiam outras coisas que eu precisava ver, que existia uma relação familiar que eu precisava olhar, que existiam mulheres na minha família que eu precisava dar espaço. E a Fran foi assim, um presente de Deus num momento bem crucial da minha vida. E eu sou muito grata, Fran, porque você me acolheu com muito amor. Não só você, as guardiãs, Miriam, todas me acolheram com muito amor, gente, de verdade. A força do grupo, né, Ana Beatriz? A gente vai falar Isso. disso também. Mas eu queria que tu contasse, assim, porque eu lembro que uma das características que tu tinha muito era essa questão de insegurança, de baixa autoestima. Eu lembro que tu nem sabia a diferença, quem era você, quem era a sua irmã, né? Era uma coisa muito misturada. Conta um pouquinho pra gente o que tu foi percebendo ao longo de... Como você se sentia nas relações, né? Com essa Isso, baixa autoestima. E o que foi isso. mudando aí. Pois é, eu tenho, como eu falei, eu tenho uma irmã gêmea. Então, para mim, sempre tinha sido muito difícil estabelecer minha identidade, a minha formação como pessoa, como mulher, como Ana Beatriz. Sempre era muito misturado entre Ana Carolina, Ana Beatriz, sempre era muito misturado. Era uma coisa que eu não conseguia separar. E eu lembro que em uma das aulas, Fran fez até um movimento comigo. E aquilo ali remeteu até ao vídeo da minha mãe, para que eu olhasse para aquela criança que era eu, com muito amor. Olhasse para minha irmã, aceitando que era ela, mas olhasse para mim, dando um lugar e um espaço para mim. Aquilo ali, eu nunca vou esquecer daquilo ali, Fran, porque foi muito especial, porque eu não conseguia. Se você não consegue se enxergar, você não consegue se cuidar. E assim você não consegue cultivar a sua autoestima. Eu não conseguia me enxergar. Eu não conseguia me enxergar como um ser individual, como ser separado da minha irmã, entendeu? Que ela tinha as qualidades dela e eu era um ser como uma pessoa, separada daquilo ali. E a partir dali eu comecei a me enxergar como um indivíduo, comecei a me ver, conseguir aprender as dicas que vocês dão no dia a dia de se cuidar, de se abraçar. E eu vim até de rosa em homenagem ao Tá resgate. linda, você tá linda, mulher. Obrigada. Foi você que fez esse modelito? Sim, sim, foi assim, da minha marca. Uma advogada, tá? Uma advogada. Era Fala cheia de mais. criatividade dentro de mim, cheia de ideias, cheia de cores, e estava enveredando por um ramo que não tinha nada a ver comigo, por insegurança, por N fatores.
E cada dia eu descubro mais a minha feminilidade, cada dia eu descubro mais o mundo de cores, a minha criatividade tem aflorado muito, 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 Fran. Eu até queria compartilhar isso contigo, porque eu aflorando. E, gente, é impressionante. Semana passada eu fui na casa da minha avó e eu vi os pincéis dela que ela pintava, as tintas. Foi minha avó que me ensinou a bordar, minha avó costurava, então eu pude ver. Antes eu só via dor, porque minha avó ficou viúva e minha mãe também ficou viúva. Então eu só via essa dor do lado da minha família, do lado dessas mulheres sofridas, sofridas. E aquilo era muito pesado para mim, aquilo era muito forte, aquilo abafava a minha criatividade, abafava a minha espontaneidade. E quando eu comecei a dar espaço para minha mãe, e dar espaço para minha avó, que foi o que o resgate me chamou para isso. Eu fui com vários questionamentos, mas o resgate me levou a isso, a enxergar isso, enxergar as mulheres da minha família também como um lado positivo, porque através da minha avó a minha criatividade foi despertada, o meu amor pelas cores, pela costura, por pintar. Então, tem um outro lado que antes eu não conseguia enxergar, né? E foi tudo sendo aberto na minha frente. Eu sou muito, muito grata, Fran, a você, a todo mundo do resgate. Que linda! Porque assim, Ana Beatriz, eu tava escutando e te admirando aqui, sabe? Porque cada mulher que vem, ela vem numa beleza, até na produção de trazer essa mulher. E aí eu fico pensando assim, uau, a gente deveria, eu acho que eu vou colocar assim como regra básica, tirar uma foto antes do resgate, fazer um vídeo depois. Antes e um vídeo depois, assim, porque realmente eu que acompanhei o teu processo, te via nesse lugar de peso, de dor que você falou, que era um peso que não era nem seu, né? Era um peso que vinha da sua mãe, da sua avó, e a repetição. Era? Lembra que a gente conversou sobre isso? Isso, exatamente. E incrível que você traz na sua história a repetição de padrão, onde os homens eles acabavam morrendo, né? Então a mãe ficou viúva e a falta do pai era muito grande, a avó ficou viúva, né? E a mãe já sofreu com a falta do pai dela. Isso. Então, quando você deu um olhar para isso, você também tomou uma força, né, Ana Beatriz? Demais, demais, Fran, demais. Antes eu só rejeitava isso, porque quando dói, a nossa tendência é querer não ver aquilo ali, né? É querer não dar espaço para aquilo ali, porque dói. Mas eu aprendi que era melhor que eu desse um espaço, um lugar de honra para tudo aquilo que tinha acontecido, para que eu pudesse desabrochar. Ai, gente, desabrochou lindamente. Você trouxe até para mim no texto que o fato de você olhar para esse feminino, você começou a ter essas possibilidades de abundância todas, assim, né? E você sabe, Ana Beatriz, que muitas das mulheres que estão chegando, a maior dor delas é essa falta de independência, de usar os dons a favor delas, né? Porque elas estão como você estava, né? Na dor, no peso, não estava na criatividade. O que você diria para essas mulheres, meu amor? Eu digo assim, que é olhando para dentro que as coisas vão fluindo assim, ó, leves. Porque não é aquela independência, eu sou independente, eu me banco. Não é isso aí, que isso aí é um masculino muito forte, né? É aquela leveza de saber que as nossas curas vão desabrochar e que aquilo ali vai fluir, que no momento certo a profissão, os dons vão desabrochando, as coisas vão acontecendo. E tem sido assim para mim, tem sido quando eu menos espero. Eu tenho um insight novo, eu tenho ideia nova, eu tenho uma criatividade assim diferente, uma coisa diferente e de forma leve, sabe? De uma forma fluida, tranquila e tem sido bem especial mesmo. Que poder. Não, eu tô aqui cheia de alegria de ver você, assim. Eu fico babando, gente, porque eu babo mesmo, porque só eu sei como essas mulheres chegam. É verdade, é verdade. Essa mulher, eu ia até falar, né? A sua maior dor de criança já gritou, assim, tipo, era o fato de ela não ser
ela não via quem era ela, quem era a irmã, era tudo uma coisa só, tinha exclusões ali, muitas Tinha. exclusões do sistema, e isso estava drenando energia, deixando, né, tudo muito assim, bem intenso e tenso também, né? E o ruim, Fran, é que sem a gente saber, sem a gente ter consciência, a gente deixa de viver a vida incrível que Deus tem pra gente. Porque Porque, assim, inconscientemente, por causa das dores, a gente vai se abafando, a gente vai se fechando, a gente vai aceitando aquilo que a gente nem queria, vai aceitando as coisas ruins, vai se acostumando com as coisas ruins. E não é isso que o mundo, que o universo tem pra gente, que Deus tem pra gente, né? Então, assim, no momento que a gente se abre mesmo para resgatar esse feminino, se abre para dar espaço para nossa família, outra coisa que eu vi muito é que eu não aceitava a minha família do jeito que era, eu não aceitava a minha mãe do jeito que era, eu não aceitava o meu pai do jeito que ele foi comigo. Hoje meu pai é falecido, mas eu ainda consigo ir ressignificando as coisas, né? Então, eu não aceitava. Então, aquilo era uma forma de exclusão, né, Fran? Você ensinou isso, sim. E era uma forma de exclusão. E ali, eu não conseguia tomar a força dos meus pais para ir para a vida, porque eu não aceitava eles como eles eram. Eu só via as sombras deles, não via a luz, né? Era a mesma coisa da minha avó, eu só via a dor dela de ter sido viúva tão nova, não via o lado criativo que ela tinha me dado, que ela tinha se doado por isso, entendeu? Não conseguia enxergar isso. E a partir do resgate foram se abrindo várias portas, várias portas, várias portas, porque foi muito incrível, muito incrível. E a gente começa a viver a vida que realmente vale a pena, a vida que realmente a gente merece viver, porque tudo que é aquém do que Deus tem pra gente, a gente não precisa aceitar, né? E eu vou até pegar o gancho, sabe, Ana Beatriz, que você traz e fala bastante, com bastante força da criatividade, né? Por que que isso é tão abundante? Gente, seguinte, a mulher, ela cria a atividade, né? Ela cria as crias. Deus não é o criador. Então, quando a mulher entende esse poder interno de criação, você entende que tudo tem possibilidade. Então, eu até brinco com as deusas que chegam. Não admito mulher que passa dificuldade, eu não admito. Porque a mulher que passa dificuldade, a mulher que passa escassez, a mulher. Gente, eu tô falando isso porque eu vim desse lugar, eu passei muita dificuldade. Lá no canal tem uma história, um vídeo sobre a minha história. Não tinha casa com chão, era chão batida, se sempre barraco, eu morei. Então, eu não tô falando de um lugar de, pra ti é tudo mais fácil. Eu tô falando de um lugar que viveu muitas coisas. Então, quando eu comento assim, ó, eu fui despertando, fui achando esse caminho interno das possibilidades e eu entendi que só me falta algo e eu só fico dependente de algo se eu esqueço da minha força criadora. Né? E toda essa força a gente vai despertando quando a gente realmente tem um caminho, uma direção, né? Que no caso eu montei o resgate justamente para mostrar para essas mulheres esse caminho, essa direção, para parar de ficar perdendo tempo, consumindo energia com coisa que não é a raiz, né? Então a gente vai lá no bota o dedo na ferida, dá uns desconfortozinho, mas a gente começa a trazer uma consciência, né? Começa a trazer uma postura para aquilo tudo ali, uma percepção para tudo aquilo ali, que ao invés de drenar a nossa energia, aquilo vem com força, a gente começa a usar ao nosso favor. E aí é o que a Ana Beatriz falou, gente, tá aqui, ó, daqui a pouco, pá! Eu faço uma pergunta, tipo, meu, como é que eu posso criar tal coisa? Aí chega alguém me dando uma letra, aí eu vou tomar um banho, vem uma ideia. Então, assim, tudo começa a acontecer, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, Ana Beatriz, porque você chegou a fazer alguns cursos, né? Realmente, eu acho que você já estava nesse caminho das terapias, de tudo isso. E como foi olhar para essa raiz? Porque a gente sempre vai naquela busca, né?
é uma busca, mas parece que nunca sacia, assim. Então conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória aí, porque eu acho que é importante. Bem, é o seguinte, eu venho há muitos anos, eu sempre senti essa necessidade de me conectar com algo, e eu sei que era com Deus e também comigo mesma, porque se foi Ele que me fez, é porque eu precisava me conhecer, eu precisava me conectar comigo mesma. Então, há muitos anos, eu vinha trabalhando isso. Então, o que? Faz uns 7, 8 anos que eu faço terapia, faço essa busca e tudo, mas eu nunca tinha parado para pensar que poderia ter uma origem assim, com o lado feminino da minha família que eu não aceitava, ou que era cheia de dor, ou que eu tinha sofrido com o abandono do falecimento tanto do meu avô quanto do meu pai. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E quando a gente para ver, a gente vê que curando o interior, curando aquilo ali dentro, as outras coisas vão fluindo com mais facilidade. Você não precisa impor tanta força para que aquilo ali... É como se destravasse, né? É como se destravasse aquilo ali fosse fluindo de uma forma mais abundante, uma forma mais como tem que ser, na verdade, né? Que a gente pensa que tem que ser. É a forma difícil, mas não. Eu acho que é quando a gente para, olha para dentro, olha para a gente, olha para quem nós somos de verdade e já esse processo já vai automaticamente destravando as outras coisas externas. A gente acredita que a gente tem que destravar as coisas externas para acontecer algo aqui dentro, mas é o contrário. A gente vai destravando aqui dentro para que automaticamente as coisas aconteçam aqui fora, né? E isso é muito incrível, muito incrível. Olhar para o lado feminino da minha família, honrar o lado feminino da minha família, honrar também as dores. Porque antes eu achava, minha mãe é assim, isso aconteceu, porque ela é assim. Na minha cabeça vinha até o orgulho de achar que eu poderia ter feito melhor que ela. Mas não. Aí eu comecei a pensar, poxa, se eu tivesse realmente passado pelo que ela passou, talvez eu tivesse feito pior que ela 10 mil vezes, entendeu? Então eu comecei a honrar tanto o meu passado, a minha história, quem eu sou, quanto a minha mãe, a minha avó, que passaram por processos talvez mais difíceis que os meus, né? E eu só consegui estar aqui hoje onde eu tô, porque elas passaram por isso. E eu preciso cada vez mais enxergar para que eu tome essa força. Se elas foram tão fortes para passar por isso, alguma coisa elas têm para me ensinar, né? Que lindo. E como é que tá essa relação com a tua mãe hoje? Então, agora que você chega em casa, como é que é? Pois é um processo, sempre é um processo, né? A gente não tem como chegar e dizer da noite pro dia muda, não é assim, é um processo. Mas só o fato de a gente conseguir enxergar o que de fato acontece, ver que, por exemplo, se identificar nas situações, já é um progresso, entendeu? Mesmo que você erre naquele dia, você percebe, poxa, aquilo ali que eu fiz não foi tão legal. Eu podia ter feito de outra forma. Da próxima vez eu vou fazer de outra forma. É muito melhor do que você viver inconsciente. Do que você não entender nem o que está acontecendo, entendeu? Exatamente. Então, mudou muito isso, mudou bastante. Agora, às vezes que eu acerto, que eu consigo fazer da forma que eu planejei, eu consigo ficar feliz, me parabenizar e tudo. Se eu falhar, se eu deslizar, eu consigo enxergar que eu deslizei, eu consigo ver que da próxima vez eu posso mudar, eu posso buscar outra estratégia, eu posso tentar de outra forma e eu vou conseguindo. Cada vez mais a gente vai conseguindo, né? Isso, vai mesmo. E eu sempre digo, né, gente, que não é assim, ó, chegar e aí mudei tudo. Não, são tão pequenas coisas, né? É uma coisinha por dia ali que você vai fazendo, que passa assim um mês, você, uau! Eu já sou 30% diferente, aí depois passa mais um mês, eu já sou, né? Então vai naquele movimento que até o dia, se tiver um dia lá na frente que for inspirador, né? Porque muitas mulheres às vezes elas se transformam tanto, só que o que elas precisam ainda tá lá no berço da mãe. Então muitas vezes elas têm que voltar pro colo da mãe, voltar para casa da mãe, mas pelo menos por mais que esteja doendo, elas sabem do caminho. Elas já olham para esse processo diferente, elas já têm um grupo, né?
que é esse movimento de mulheres ali segurando a mão, onde ela pode compartilhar das dores e dos amores, porque nós temos os amores, muitos amores, né? Amores que eu digo que é nós, o nosso corpo, a nossa casa, os filhos, os maridos, tudo, né? Então, ter essa rede de apoio, ela é fundamental também. Eu lembro que você bebeu bastante disso para também se fortalecer. Eu aproveitei muito. Eu aproveitei que era uma época de pandemia, que eu fiquei trabalhando em casa. Então, todo dia que eu acordava, eu já ia ver o grupo, eu já ia ver o que as meninas estavam postando, eu já ia ver o grupo dos conteúdos que você tinha postado, né? E aquilo ali já era, porque a gente fica querendo mudar 100% em um dia. Só que a gente esquece que se a gente mudar 1% um dia, 2% outro dia, se a gente for conseguindo fazer essas somas, no final vai dar um resultado incrível. A gente acaba subestimando os pequenos passos, né? Mas, na verdade, se a gente for somar esses pequenos passos, o resultado é aquilo que a gente fica almejando. Isso, é isso. Olha, 1 ano depois, meu Deus, eu tô numa outra vida. Numa outra vida. A gente subestima o que 1 ano bem investido pode acontecer. Pode mudar o nosso destino, pode mudar o nosso rumo. A gente acaba subestimando isso. Exatamente. Tudo muda nesse momento. Eu sempre falo, gente, não importa o que aconteceu até agora. Como assim não importa? Claro que importa, mas assim, não quer dizer que você tá condicionado a viver uma vida de dor daqui para frente. Essa é a questão. Porque por mais que eu tenha uma dor lá na minha infância, uma dor lá no meu sistema familiar, se nesse agora eu entendo o porquê daquela dor, eu mudo a minha percepção, eu mudo a energia, a frequência que está lá, eu ganho a força para eu fazer diferente aqui. Em outras palavras, assim, é aquela coisa de estar em casa, receber uma ligação que você recebeu um prêmio. Não é? Tipo, muda tudo, você já vai toda, já não tem mais dor, já não tem mais alegria, você já abraça todo mundo, você já beija todo mundo, você já começa a dizer gratidão, 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 gratidão. Você então, começa a ver que o que você achava que era problema não era, era só um sintoma para você curar outra coisa, não é verdade? Isso. Exatamente, é tudo isso. E mulher, que doido, né? Você foi para advocacia. Isso. E hoje está nessa área de moda. Isso é uma transformação muito grande. Quem que era advogado no teu sistema familiar? Tinha advogados? Por que pois você escolheu tinha, essa área? Tinha um primo que ele enveredou pelo ramo do direito e ele fez concurso e tudo, e era muito estável. Depois de você fazer concurso, fica aquela estabilidade, né? E eu almejava muito isso, mas eu comecei a ver que era por conta da insegurança. Isso, que legal que você trouxe. Entendeu? Isso, e eu consegui me libertar disso e confiar que Deus ia trazer dia após dia e que o universo é ao meu favor, porque a gente pensa que o universo é contra a gente. E é verdade, você usou essa palavra. Por que Deus faz isso com a gente, né? Eu lembrei agora um dia a Ana Beatriz indignada. Mas por que faz isso com a gente? Por que a gente tem que sofrer? Não é isso. A gente acredita que tem um Deus punidor, mas não é assim não que funciona, né? Ana Beatriz, mas obrigada por você trazer isso. Gente, atenção, respira aí. Porque falando em abundância, a gente tem que falar de muitas coisas, não é uma coisa, né? A Ana Beatriz veio falar sobre essa segurança. Segurança é uma força de pai. Então não é porque que eu falo resolva a sua relação com a sua mãe que a gente não resolve a relação com o pai. A gente é limitada, então a gente tenta botar tudo em caixinha separada. Então se eu vou resolver com a mãe, é com a mãe. Não, gente. Não é isso. A mãe é o início, é através da bênção da mãe que a gente vai para o pai. Né? E aí o que acontece? Lembra que a Ana Beatriz falou que ela perdeu o pai, estava nesse processo de luto, mas já vinha isso da mãe que tinha perdido o pai e tudo mais, certo?
pessoas que não têm essa força masculina forte, essa referência masculina presente dentro do sistema familiar, tem a tendência, nada é engessado, gente, cada família é uma família, mas é comum nos campos, Bert trouxe esses padrões que se repetiam, né? Então é comum que no campo da constelação, esse campo morfogenético, geralmente venha mesmo essa consciência sobre a busca pelo pai. Então, quando você fala, eu escolhi a minha profissão para ter segurança, um concurso público, uma carreira que dê, né? Que pela sociedade é altamente bem remunerada, bem produtiva. Isso aí, perfeito. Toda vez que houver esse movimento, no inconsciente, ele representa realmente essa falta de segurança, de pai que você trouxe claramente, né? Então, a partir do momento que você também foi lá, olhou para todas essas exclusões, toda essa falta do masculino, foi despertando a sua segurança interna, porque o pai vive dentro, gente. Mesmo muitos pais não puderam ser pais porque não tiveram pais. A gente faz, às vezes, as constelações lá nos grupos e a gente vê a linhagem de falta de pai que teve, né? Assim, é o pai, o vô, o bisavô, todos eles ou abandonaram ou morreram cedo, né? Aconteceu algo que eles não puderam ser figuras presentes dentro do sistema familiar. Mas graças a eles, mesmo que eles não puderam estar presentes, graças a eles a vida se fez. Graças a eles a vida se fez. Então, quando a gente bota eles no lugar que é deles e a gente começa a receber essa segurança dentro, por eles, a gente também, como o meu pai vive dentro de mim, a minha mãe vive dentro de mim, quando eu permito eu me cuidar, é como se eu recebesse o cuidado do meu pai. E quando eu recebo isso, é como se o meu pai tivesse feito a função dele energeticamente. E isso ressoa em todo esse sistema, né? É difícil de explicar porque é como a gente brincou no começo, né? A Beatriz, ela chegou aqui querendo entender tudo. E aí eu ia chamando, Ana Beatriz, força feminina, eu senti, se permite perceber, não tenta, porque aqui, gente, é 10% que a gente vai ter consciência, né? Mas o corpo, ele traz, é um arrepio, é um bocejo, é uma energia, um sono, sei lá, porque tem gente que tem que dormir depois da constelação, né? Então, todos esses movimentos, eles estão trabalhando muitas coisas, assim. E aí foi isso, quando você conseguiu soltar e sentir, eu acho que as coisas também começaram a acontecer, né, Ana Beatriz? Total, Fran, total. E isso era muito forte dentro de mim, era muito enraizado, esse segurança. Por mais que eu tive meu pai, mas eu tinha um pai idealizado de uma forma que era inatingível. E quando eu consegui soltar isso, liberar isso, aceitar como ele foi, receber o que teve de incrível, que ele foi um homem incrível. Então, eu consegui entender que agora eu posso me nutrir também, que eu sou adulta, que posso me prover, que posso ter de mim agora, entendeu? E isso é muito importante. Acho que é até bom a gente também falar para as meninas sobre o movimento que você faz de olhar para nossa criança, para que aquela criança possa virar adulta, né? A minha criança ainda estava meio ferida, então eu ainda ficava meio presa naquela criança e não me via como a adulta que eu sou, entendeu? Então foi muito importante também aqueles movimentos de olhar para a criança, de dar espaço, de cuidar dessa criança. E foi incrível. E tem sido, né? Porque a gente continua aplicando e continua crescendo nisso. Isso, que linda. Nossa, a Ana Beatriz falava comigo... É um estilo de vida, na verdade, né? Na verdade, eu nem via a criança, eu via a bebê mesmo, né? Era.
É muito forte. Isso que você traz é bem real. Esse é um estilo de vida. Você sai do estilo de peso e dor e vai para o estilo, peraí, o que essa mulher vai criar agora? Que arte que ela vai fazer, né? Porque a arte é isso. Que arte que essa mulher vai fazer? Que magia que ela vai fazer nesse momento. E, Ana Beatriz, você estava muito insegura de fazer o resgate, né? Assim, eu lembro que eu não vou conseguir, não vou dar certo, porque tinha essa questão da baixa estima. Eu dizia, Ana Beatriz, só faz o que precisa fazer. O que você diria para essas mulheres que ainda acreditam que elas não podem? Gente, quando a gente acredita que não pode, a gente acaba liberando isso para o universo. Não liberem isso. Acreditem que vocês podem, porque o universo dá conta. Deus abre as portas, as coisas acontecem, aparece uma pessoa para você que vai ajudar de uma forma ou de outra, ou você consegue. Acredite, acredite, para, respira, olha para você, se vê como uma mulher digna de ter esse tempo, esse presente para você. Porque assim, eu agradeço a Fran, porque eu disse, é um estilo de vida, mas eu aprendi muito a caminhar nesse estilo de vida com o resgate. Então, assim, porque para você mudar esse estilo de vida, sair desse negócio tão firme, para você aprender na sutileza, aprender na feminilidade, fluir como a gente deve fluir na feminilidade, você tem que aprender a modificar o seu estilo de vida. Então, para mim, valeu muito a pena, muito a pena. Foi um presente. Foi um presente da quarentena. Então, eu não me importava muito de estar em casa, porque eu trabalhava e eu olhava para mim o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não com egoísmo nem nada disso, mas me dando de presente, dando para mim o meu tempo de presente, cuidando de mim, aprendendo a cuidar. E sempre que eu tinha dúvida, eu ia lá no grupo, pedir ajuda, perguntava, e uma mão lava a outra, uma mão estende a outra. Ai, gente, é lindo o grupo, porque tem dia que as mulheres estão lá. Cheguei deusa para arrasar, né? Hoje eu vou criar, hoje eu vou fazer arte mesmo. Aí tem dia que a gente chega, ai meu Deus, meu mundo tá desmoronando. Não tá nada dando certo. Eu não sei o que fazer. E tanto um quanto o outro a gente consegue se apoiar, se inspirar, né? Acolhe. E pra gente parar com essa cultura de mulher que compete com mulher, mulher destrói mulher, a gente vê como é lindo isso. Uma ajuda na outra, uma estendendo na outra. Uma amiga minha me mandou até uma frase agora que eu vou até compartilhar com vocês, dizendo assim: eu sou aquela mulher, aquela amiga que espera você amarrar o cadastro, enquanto que as outras correm. E eu vi o resgate isso. Porque às vezes você tropeça, às vezes você não acerta de primeira. E existe alguém ali esperando você botar um remedinho aqui no joelho, esperando você respirar, você se levantar para te ajudar a continuar caminhando, né? E o quanto a gente pode criar esse ciclo saudável entre as mulheres, né? E não de competir. Eu nasci competindo por espaço, porque eu tive irmã gêmea, então eu tinha que competir pelo peito da minha mãe, senão eu não mamava. Olha que lindo isso, forte. Senão eu não mamava, eu tinha que competir, senão não tinha atenção, né? Imagina uma mãe de primeira viagem tendo duas crianças assim, sem saber, porque ela só soube com 7 meses de gravidez, que eram duas. Então, eu vivi, eu nasci assim, então eu só sabia viver assim. E depois eu fui caindo em mim e entendendo que uma mulher pode ajudar a outra. E quando eu me esquecer disso, eu sei que vocês vão estar aí para me lembrar, que eu vou estar aqui para lembrar vocês. Ai, que eu tô inspirada aqui contigo. Eu sempre falo que vocês, falando do processo de vocês, assim, me nutre também, me fortalece muito, né? Eu bebo muito desse grupo, porque é isso, quando você ali tá aquela coisa, ai, hoje eu não posso, não consigo, tem aquela mulherada toda para lembrar que a gente fica até maior, né? A gente até... É verdade. A gente Coisa até boa. cresce. Ai, meu amor, sinta meu abraço, minha gratidão. Eu acho que... Isso é um presente na minha vida, de verdade. Ai, Pra que vida bom. toda.
Nossa, te ver assim, pra mim, é sem palavras. É o motivo mesmo de acordar, sabe? Ver essas Uhum. mulheres, né? É realmente sem palavras. Eu acho que a melhor palavra é sem palavras. Não, mas Então, obrigada por compartilhar, por inspirar obrigada, tanto, Fran. né, através do teu processo, assim. E eu tenho um exercício para passar, porque eu acredito que essas mulheres que estão aqui, além de receber um pouco dessa energia, de tudo que a gente está vivendo, elas já podem ir olhando para as pequenas coisinhas, mas que vão ressoando. Claro, Eu fico lá. Tinha uma maravilhosa que ela falou, só com as lives eu já estou mudando. Eu digo, ai, mulher, gratidão por se abrir, porque é muito desse lugar, né? Eu me abro para fazer algo diferente e isso realmente traz os resultados diferentes. Não tem como, mulheres, não tem como. Eu quero abundância, eu quero prosperidade se você continuar fazendo o que você está fazendo. Porque a dor, o medo, a falta, a escassez, eu não tenho amor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, gera mais disso. Então a é, gente precisa se abrir, a gente precisa experimentar. A vida é uma experiência, né? Eu me experimento fazer uma coisinha diferente, olhar para uma coisinha diferente. Deixa eu dar uma conferida aqui em algo que eu não conferi ainda, nem sabia que existia, agora é já posso verdade. começar a entender. Quanta coisa que vocês nem imaginavam que existia, né, Ana É Beatriz? verdade, Fran. É verdade. Plantar a lua, as conexões, os ciclos, tudo que a gente vai reverberando lá, né? A questão com a sexualidade, enfim. Vamos lá, não vou dar spoiler. Gente, o exercício é o seguinte. Ana Beatriz, ela trouxe muito sobre olhar para a força das mulheres e despertar essa possibilidade de abundância. Em outras Uhum. palavras, ela começou a olhar para os dons e para os talentos que ela nunca tinha parado para olhar, porque ela via só a dor. Então, independente da dor, eu sei que a dor está aí, a gente vai poder aprofundar isso, né, na Semana do Resgate do Feminino também. Mas enquanto a gente não chega lá, eu convido vocês para sentar, respirar, fica um tempo com você e olha, peraí, o que a minha mãe mais gosta de fazer? O que ela é boa de fazer? Gente, a minha mãe, ela é muito boa de cuidar, ela é cuidadora de idosos, ela tem uma alegria, né? Eu fui tomando dessa alegria para aqueles de amargo, eu fui, ela chega, Leonina, chega chegando, então fui tomando disso. A minha avó, é, materna, né? Ela era uma italiana, assim, que também abraçava todo mundo, acolhia todo mundo. A minha avó paterna ama cozinhar, então, através da cozinha, das trocas de receita, da experiência, de tudo, eu fui aprendendo muita coisa. E a gente pode chamar a força dessas mulheres, né? Uhum. A gente entende que elas estão dentro da gente, então a beleza, a sensualidade, o feminino, porque esse cuidar é muito feminino. Então a gente pode dizer, vó, me ensina a ser feminina. Não lá para sua avó, porque muitas não têm vó, né? Mas aqui dentro, me ensina a ser feminina. Às vezes a sua relação com a sua avó foi uma relação de super afeto, super amor, que a sua voz fazia com que você se sentisse amada. Então você pode respirar e dizer, vó, eu fui amada por você, então me mostre como eu posso me abrir para ser amada pelo mundo. Várias coisas assim a gente dá para ir olhando lá atrás e resgatando mesmo, né? Buscando essa força. Por que que é importante? Para que aqui a gente se sinta mais empoderada. Em poder de mim mesma, em poder dessa mulher que eu sou, em poder desse lugar que eu recebi, que eu ocupo agora para fazer diferença na minha vida, na minha família, no mundo. Então, esse é o exercício aí para vocês. E vão compartilhando, gente, porque tem a nossa comunidade. Vai cair meu celular aqui. Ei. Tem a nossa comunidade do Resgate do Feminino. Aqui na bio tem um link. Nesse link, para quem não se inscreveu, tem a inscrição do Resgate do Feminino.
Tem o nosso Telegram, tem a comunidade, que é o nosso canal oficial, onde vocês fazem perguntas e eu respondo lá, escrevendo, respondendo para todo mundo mesmo. Então, eu convido vocês para olhar, fazer esse exercício de refletir sobre o que você pode ver de bom nesse sistema que você veio e compartilhar com a gente para inspirar outras mulheres, porque a gente vai só ganhando mais força, mais beleza, né? Mais alegria aí, quando a gente vai se lembrando de quem a gente é. Um beijo. Ai, Beijo em todas vocês. Beijo, Fran. Obrigada por tudo mesmo, viu? Foi não dá nem vontade de ir embora, né? Como é que a gente vai embora? Já estourei, nem dá vontade de ir embora aqui. Mas, gente, amanhã a gente volta com mais outra deusa, babado. Essas mulheres, olha, só de escutar os áudios delas, né, com o que elas querem falar na live, eu já começo quase a chorar. Imagina, então aguenta coração que amanhã às 13h20 a gente tá aqui junta. E dia 21 começa a Semana do Resgate do Feminino. Espero vocês. Tchau, Ana Beatriz. Tchau, mulheres. Tchau, Fran. Tchau, meninas. Beijo.